fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Esse lugar é no Senhor. 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 Bom dia. Que a paz seja sobre a sua vida. Bonito ver todo mundo encapuzadinho, né? Tá friozinho, né, hoje? Bom demais, mas que bom que você está aqui. Nosso desejo é que seu coração seja aquecido. Aquecido com aquilo que o Senhor tem a dizer para nós essa manhã. Se tem uma coisa que aquece o nosso coração, é a voz de Deus. É a palavra dele que soa os nossos corações. E que frio nenhum pode impedir o calor da palavra de Deus. Então, que seu coração seja aquecido hoje, que o seu coração saia daqui ardendo por aquilo que Deus tem a dizer para você nessa manhã. Quero convidar você a ficar de pé. Nós juntos fazemos a leitura do Salmo de número 100. Salmo de número 100. Vamos ler juntos em uma só voz. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Ele é o nosso Deus e nós somos dele. O imperativo do Salmo é: se você está aqui, esteja aqui com ações de graças. Reflita sobre tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Toda a bondade que Ele tem derramado sobre você e agradeça por isso. Olhe para a sua história, para a sua jornada. Lembre-se, você só chegou até aqui porque Ele está com você, porque Ele é o seu Deus. Por isso esse momento de culto, esse momento que nós reunimos aqui, é um momento para ser encharcado com ações de graças. Porque o Senhor, Ele é bom. Não importa as circunstâncias que nós enfrentamos, o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Vamos bendizer o Senhor juntos.
Ó Pai, nós estamos aqui fazendo aquilo que o seu povo faz ao longo de milhares de anos. Seu povo que se reúne para te adorar, Senhor. Seu povo que se reúne, congrega, para reconhecer aquilo que o Senhor tem feito por nós. E ao longo de milênios, Senhor, o seu povo tem feito isso. Porque o Senhor ressuscitou dos mortos. E se o Senhor ressuscitou dos mortos, tudo mudou. A nossa vida já não é mais a mesma, o mundo já não é mais o mesmo, Senhor. Porque o seu reino tem avançado sobre a terra. E é por isso que nós estamos aqui reunidos essa manhã, porque o Senhor venceu a morte. E o Senhor está vivo. E o seu reino é um reino cheio de vida, onde o Senhor está restaurando toda a sua criação. E a evidência disso é que nós estamos aqui. Nós que somos novas pessoas, novas criaturas por meio do seu sangue, Cristo Jesus. Nós estamos aqui porque nós somos o povo da esperança, onde nós temos plena consciência de que os sofrimentos, as angústias, as dores que nós carregamos não são o ponto final da história. Nós sabemos disso porque o Senhor venceu. E é essa esperança que aquece os nossos corações em dias frios, Senhor. Onde as trevas parecem ser abundantes, Senhor, é essa luz que brilha sobre nós. De saber que os poucos e difíceis dias que nós temos nessa terra não é o fim. Existe mais para a nossa vida do que nós podemos ver. E é o teu reino, Senhor. É a eternidade abrindo os braços para nós. Onde que nos aguarda vivemos para sempre com o Senhor em perfeita harmonia, em plena alegria, em abundância de paz, Senhor. Mas nosso desejo é que o Senhor invada esse lugar aqui essa manhã. E comunique para nós a alegria que vem do Senhor. A esperança que vem do alto. Que o Senhor conduza o seu povo ao descanso, para que nós possamos descansar no Senhor, mesmo em dias difíceis, Senhor. Faz isso com a gente. Nós queremos desfrutar da sua presença essa manhã. Queremos ouvir a sua voz. Temos o coração aquecido pelo Senhor, porque o Senhor está vivo e o Senhor está aqui. Manifesta a sua presença no meio do seu povo, reanimando o seu povo e fortalecendo o seu povo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Lê o texto de Miqueias, capítulo 6, versículos de 6 a 8, onde o profeta diz assim: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: que você pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Isso que ele exigiu de você. O que nós podemos oferecer para Deus? O que você pode oferecer a Ele? Se nada impressiona a Deus. Se o fato de nós estarmos aqui num dia frio, reunidos neste culto, não impressiona a Deus, o que nós podemos oferecer a Ele? Tudo que Ele exige de nós é isso: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. O problema é que muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho, né? Passamos a viver uma fé aparente, com o coração longe de Deus. Achamos que a vida cristã se resume a vir ao culto, dar meu dízimo e minha oferta, orar e ler a Bíblia. Não, não se resume a isso. A fé cristã não é uma fé apenas de aparência. É uma fé que em tudo expressa justiça, fidelidade e humildade. É isso que Deus deseja de nós. O que Deus quer de nós, de fato, é o nosso coração. É que nós caminhemos com Ele todos os dias em fidelidade, justiça e humildade.
Então esse é um momento de confissão de pecados. Um momento onde nós confessamos: Senhor, eu não tenho vivido dessa forma. Senhor, eu tenho vivido uma fé aparente, mas com o coração longe do Senhor. Eu tenho feito tudo aparentemente e corretamente, mas com o coração longe do Senhor. Um coração que não ama o Senhor de fato. Com um coração que não é totalmente entregue ao Senhor. Então faça essa oração, confesse os pecados a Deus. Ore silenciosamente nesse tempo. Confesse os pecados e ore: Senhor, eu quero ter um coração inteiramente teu. Um coração totalmente voltado ao Senhor. Fale com Deus. Depois de tempo de oração silenciosa, nós vamos cantar mais uma canção. You are
Jesus, nos dê um coração totalmente seu. Um coração totalmente voltado para o Senhor. Um coração não dividido, Senhor. Um coração que é fiel ao Senhor, mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando nós estamos no secreto, Senhor, nos dê um coração totalmente voltado para o Senhor. Um coração que o ame, que o glorifique, que o honre, Senhor. Louvado seja o seu nome pelo perdão de pecados. Porque mesmo quando nós não correspondemos àquilo que o Senhor espera de nós, existe perdão para cada um de nós. E é o teu sangue que nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Louvado seja o seu nome, Senhor. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos ler o texto de 1 Timóteo 6, 6 ao 8. Vamos ler juntos? De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Aleluia. A Bíblia nos ensina que a grande riqueza não está em ter posses, em ter dinheiro, mas sim o contentamento de estar na presença do Senhor. Deus nunca nos prometeu atender todos os nossos desejos, mas suprir as nossas necessidades. Por isso nós podemos louvá-lo. Eu quero convidar você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode fazer isso durante esse próximo hino. Em nome de Jesus. Sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par,
pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Seminarista Juninho, fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Amém. Você pode sentar? A razão anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade, quanto sirva para a glória de Deus e bem do homem, a todos aqueles que guardam este mandamento. Referência a Efésios 6, versículos 2 e 3. Maravilha, gente. Vamos passar para o nosso tempo de reflexão dessa manhã. Para você não ficar ansioso, todos os avisos, a agenda ficará para depois da mensagem. Tá? Hoje nós vamos começar com a nossa reflexão dessa manhã, nessa nova série que nós estamos chamando Nunca é o Bastante. Você já teve a sensação de que você nunca tem dinheiro suficiente? Eu estou com essa sensação agora, né? Você deve estar pensando, pastor, sempre, né? Estou com essa sensação agora. Já teve a sensação de que você nunca tem tempo suficiente? Que você gostaria que o dia tivesse mais do que 24 horas para resolver os seus problemas? Você já teve a sensação de que você nunca se sente suficiente para as pessoas? Parece que você está sempre devendo algo, está sempre em dívida com alguém. A sensação de que sempre está faltando algo para fazer, algo para possuir, algo para realizar. Nós poderíamos elencar inúmeros motivos que nos levam a essa sensação de nunca é o bastante. Essa sensação de descontentamento. Um dos motivos que potencializam essa sensação é que nós vivemos na era do consumo, onde os anúncios e as notificações que apitam no nosso celular e gritam o tempo todo para nós, você ainda não tem tudo que você precisa consumir mais. Né? Do nada aparece uma notificação da Shopee para você, 40% de desconto off, compre, consuma. Né? Você precisa de um smartphone novo, porque o seu já está ultrapassado, você precisa de um carro novo, você precisa de uma casa nova, você precisa de uma nova viagem, você precisa de novas roupas, e tudo isso cria em nós a sensação, parece que tem algo faltando. O mundo está gritando para nós que ainda nós não temos o suficiente, nós temos que consumir mais. Só que nós não vivemos apenas na era do consumo, nós também vivemos na era dos estímulos. Vivemos num mundo de superabundância, onde, como afirma a psiquiatra Anna Lembke, o excesso de prazeres imediatos nos torna viciados e infelizes. Então, o excesso de tecnologia está nos tornando viciados em dopamina, exigindo doses cada vez maiores de estímulos,
né, onde cada vez mais nós temos que ficar mais conectados, né, ver mais notícias, rolar mais o feed, rolar mais os reels, o que curiosamente gera descontentamento, ansiedade, e aquilo que os estudiosos já estão chamando de insatisfação crônica. Nós vivemos na era de uma insatisfação crônica. Nós estamos sendo tão estimulados, nosso cérebro está liberando tanta dopamina, que isso gera uma sensação cada vez maior de insatisfação, descontentamento e ansiedade. E eu poderia elencar inúmeros outros motivos que justificariam o nosso descontentamento e a sensação de que nunca é o bastante. Inclusive, eu posso afirmar para você hoje que você pode atingir a sua vida dos sonhos e quando você chegar lá, ainda não será o bastante. E se essa fosse uma palestra coach motivacional, eu diria para você simplesmente hoje, faça um jejum de dopamina e controle sua sede consumista para você ter uma vida mais satisfatória. Se essa fosse uma palestra coach, era isso que eu diria para você, né? Todas essas práticas são importantes. É importante que você faça um jejum do seu celular. É importante que você controle a sua sede consumista, isso é fundamental. Mas a resposta ainda seria simplista demais. E hoje eu quero aprofundar o problema e a resposta com você. Então hoje, dando início à nossa série Nunca é o Bastante, eu quero refletir com você sobre o tema que nada do que você tem é seu. E isso muda tudo. Nada do que você tem é seu, e isso muda tudo. O texto base para a nossa conversa é Salmos, capítulo 50, versículos de 7 a 14. Salmos 50, de 7 a 14, o texto vai ser projetado. Fique à vontade para acompanhar na sua Bíblia física também. E o texto diz assim: ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Eu não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Eu não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por esse presente que o Senhor nos deixou, que é a sua palavra, a sua revelação para nós, que apesar de ser uma revelação antiga, ela continua sendo mais atual do que as notícias de hoje. Por isso fala aos nossos corações, nos desafie, Senhor, para que nosso coração possa ser fiel ao Senhor, em tudo o que fizermos, em nome de Jesus. Amém. Então, o cenário deste salmo aqui, só para você ter uma ideia, é Deus convocando o seu povo para um tribunal. Imagina essa cena, é Deus convocando o seu povo para o tribunal. E quando nós lemos os versos de 1 a 6 desse salmo, é uma referência clara de quando Deus deu a lei para o seu povo no Monte Sinai, com fogo, trovões, terremotos, fazendo com eles uma aliança que era basicamente o seguinte: eu vou ser o Deus de vocês, e vocês vão ser o meu povo. E como meu povo, vocês têm o dever de me honrar, de cumprir os meus mandamentos. Então o Salmo de número 50 é uma prestação de contas. O Deus que deu a lei para o povo está prestando contas para ver se o seu povo está seguindo a sua lei. Basicamente isso é o Salmo 50. É Deus aqui fazendo um check-up no seu povo. Vamos ver como que vocês estão se saindo, se vocês estão cumprindo os meus mandamentos ou não. E eu quero que você se imagine hoje no tribunal divino. Tá? Imagine que Deus está aqui julgando o seu coração, onde Deus está avaliando a maneira como você está vivendo. Será que você vai se sair bem dessa?
Nós vamos descobrir. Tá? Vamos ver se nós estamos nos saindo bem. Então, se nada é meu, isso muda tudo, porque Deus quer o meu coração, não aquilo que eu faço. Deus quer o meu e o seu coração, não aquilo que nós fazemos. Isso fica mais claro dos versos 7 e 8. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel, eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Caso você não saiba, a adoração no Antigo Testamento era realizada através do sacrifício de animais, que só tinham importância na medida em que apontavam para o sacrifício final, que seria realizado por Cristo Jesus na cruz. Mas a adoração era fundamentalmente por meio do sacrifício. Ou seja, quem instituiu todos esses rituais de sacrifício foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus para comunicar ao seu povo que sem o derramamento de sangue não é possível o perdão de pecados. E tudo isso era uma lição pedagógica para o povo para comunicar o quê? Vocês precisam de um substituto, vocês precisam de um Salvador. Então foi Deus que instituiu esses rituais de sacrifício. Por isso, quando Deus está acusando o seu povo aqui, Ele não está acusando o seu povo por eles oferecerem sacrifícios. Afinal de contas, quem instituiu isso foi Ele mesmo. Deus está acusando o povo pelas motivações pelas quais eles faziam esses sacrifícios. Qual que era a motivação que levava aquele povo a fazer sacrifícios a Deus? A acusação de Deus é que eles estavam fazendo sacrifícios externos, mas o coração estava longe de Deus. Essa é a acusação desse salmo. Vocês estão fazendo tudo o que eu mandei, mas com o coração no lugar errado. Então você podia imaginar um judeu naquele tempo indo realizar um sacrifício pensando: agora eu vou dar ao Senhor uma parte do que eu tenho, então Ele vai me recompensar. Agora Ele vai ouvir minhas orações e vai realizar os desejos do meu coração, porque eu estou indo ao templo, eu vou sacrificar, eu vou dar daquilo que é meu, né? Eu vou dar uma parte do que é meu e Ele vai me dar 10 vezes mais. Né? Um judeu daquele tempo poderia ir fazer o sacrifício com essa motivação. Eu vou dar para que Deus possa me abençoar, para que Ele possa multiplicar a minha propriedade, né, para que Ele possa prosperar a minha vida. Ou você podia imaginar outro judeu dizendo: que saco, né? Tenho que sair da minha casa nesse frio, né? Eu só estou indo mesmo porque se eu não sacrificar, se eu não ir à igreja, pode dar ruim para mim, eu acho que Deus vai me castigar se eu não fizer isso. Se eu não cumprir os meus deveres, Deus vai me encontrar na esquina e vai me dar uma rasteira, então é melhor ir fazer um sacrifício, senão vai dar ruim para mim, né? Ou você podia imaginar outro judeu indo lá, levando o seu gado para sacrificar ao Senhor, pensando: esse boi que eu ia sacrificar, dava para fazer um bom churrasco para minha família, né? Reunir meus amigos, né? Tomar um refrigerante, uma Coca-Cola gelada, né? Mas o que vão pensar de mim se eu não ofertar? O que vão pensar de mim se eu não entregar ao Senhor? As pessoas precisam ver como eu sou bom, como eu sou generoso, né? Como eu sou um bom cristão. Seriam essas as motivações de um judeu, e nos sacrificar ao Senhor. E por que você está aqui hoje? O que te traz até aqui hoje? O que te faz levantar cedo da sua cama, encarar o frio de Curitiba para estar aqui hoje? De sair debaixo das cobertas para estar aqui? Por que você entrega ao Senhor seus dízimos e suas ofertas? Por que você acorda cedo para estar aqui? Alguns poderiam responder: ah, pastor, eu acho que eu não tenho nada melhor para fazer, por isso que eu estou aqui, né? Estou aqui porque acredito que Deus vai ver a minha atitude de vir à igreja e vai me abençoar, pastor, por isso que eu estou aqui. De alguma forma eu acredito que se eu vier aqui, Ele vai abençoar a minha vida. Ah, pastor, na verdade só estou aqui porque meu pai mandou, né? Tem alguns assim. Né? Só estou aqui porque meu pai mandou e faz sentido para mim estar aqui porque eu me habituei e eu tenho medo de ir para o inferno, então por isso que eu estou aqui nessa manhã. São várias motivações que nos trazem a estar aqui. E essa é a crítica que Deus está fazendo para este povo: vocês só estão fazendo um ritual externo e vazio, enquanto o coração de vocês está longe de mim. Essa é a acusação de Deus nesse salmo.
Acaba o ritual e vocês voltam a viver a vida de vocês como se eu não existisse. Vivendo como todo mundo vive. Acaba o sacrifício, vocês voltam para sua casa, voltam a xingar as pessoas, voltam a explorar o pobre. Essa é a crítica que Deus está fazendo nesse salmo. É Deus dizendo, vocês acreditam que o que me agrada é vocês fazerem coisas para mim, enquanto que eu quero de verdade é o coração de vocês por inteiro. Quero que me cultuem porque me amam, quero que congreguem porque amam uns aos outros, quero que ofertem porque reconhecem a minha generosidade. Quero que se relacionem comigo, não pelo que eu tenho a oferecer, mas por aquilo que eu sou. Isso que Deus está chamando a atenção nesse salmo. Eu quero o coração de vocês por inteiro. Se a sua motivação de estar aqui hoje, de congregar, de ofertar, de vir ao culto, for apenas aparente, puro formalismo e não amor a Deus, sinto muito te dizer, você está desperdiçando o seu tempo, os seus recursos. Deus não quer nossas práticas religiosas, Ele nos quer. Ele quer você por inteiro. Ele quer o seu coração por inteiro. As nossas práticas religiosas, de vir ao culto, de dar as nossas ofertas, de orar, de ler as Escrituras, só fazem sentido se o nosso alvo é a nossa relação amorosa com Deus. Porque se não for isso, nós estamos desperdiçando o nosso tempo e os nossos recursos. Deus, Ele quer o nosso coração. O problema é que nós não queremos Deus. E essa é a raiz do nosso descontentamento. Essa foi a raiz da queda do primeiro casal. Deus não era suficiente para eles. Deus não foi suficiente para eles. E por isso o convite de Deus hoje para corações insatisfeitos e descontentes é: filho meu, me dá o seu coração. Filho meu, entrega a sua vida para mim por inteiro. Porque, gente, nosso coração só será contente se nós encontrarmos a Deus. Se nós olharmos para Deus e dizer: Senhor, o Senhor é suficiente para mim. Senhor, o Senhor é tudo o que eu tenho. O Senhor é o bastante. Enquanto não reconhecermos isso, o nosso coração, a nossa vida continuará sendo marcada por insatisfação e descontentamento. Se não encontrarmos em Deus a razão e o motivo da nossa satisfação, e de onde o nosso coração encontra descanso, nós viveremos insatisfeitos e descontentes com a vida. E o convite de Deus permanece: filho meu, me dá o seu coração. Que o seu coração repouse em mim. Que o seu coração se alegre em mim. E eu não sei se você já percebeu isso ao longo das Escrituras, mas personagens que passaram por profundas crises pessoais, a conclusão que eles chegaram foi essa: o Senhor é o bastante. O meu corpo e meu coração pode fraquejar, mas o Senhor é a minha herança, a minha recompensa para sempre. O Senhor é tudo que eu tenho na terra dos viventes. O seu coração só ficará satisfeito quando chegar a essa conclusão: Deus é o bastante. Então isso significa o quê? Que Deus quer o nosso coração. Em segundo lugar, se nada é meu, isso muda tudo, porque Deus quer o meu reconhecimento. Não aquilo que eu ofereço. Deus quer que eu reconheça quem Ele é. E olha só o que Deus continua dizendo: eu não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais das florestas são meus, como são as cabeças de gado aos milhares na colina. Eu conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você: pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Havia uma falsa concepção naquela época de que os sacrifícios serviam de alimento para Deus, como eram as religiões dos outros povos. Os povos pagãos acreditavam no quê? Nós temos que ofertar a Deus, ao Deus falso, porque se a gente não alimentar ele vai ficar com fome. O que ele vai fazer? Ele vai punir a gente.
Ele vai cortar a nossa cabeça, porque ele está com fome, ele quer sacrifício, ele quer sangue. E Deus está lembrando para o seu povo que eu não preciso de sacrifício de animais. Porque tudo é meu. Tudo é meu. Como que nós podemos dar a Deus aquilo que já é dele? Essa é a concepção desse salmo. Como que você pode dar algo a Deus se tudo é de Deus? E por isso Deus aqui nesse salmo só está mostrando para nós que é inútil fazer sacrifícios e exercícios religiosos com a motivação errada. É inútil porque Deus não precisa de nada do que nós fazemos. Eu vou repetir isso aqui. Deus não precisa de nada do que nós fazemos. Deus não precisa das nossas orações, Deus não precisa da nossa adoração. Ele não vai entrar em crise existencial se uma pessoa dizer eu sou ateu. Né? Deus não entra em crise existencial quando alguém fala, eu não acredito que Deus existe. Deus não fica no céu, não acredito. Agora lascou. Né? Quem sou eu? Né? Imagina Deus procurando terapia. Né? Deixa eu conversar com você aqui. Tem uma pessoa que diz que eu sou ateu. Não sei o que fazer. Não, Deus não entra em crise existencial. Porque Ele não precisa de nada do que nós temos a oferecer. E é o que nós chamamos do atributo da autossuficiência ou aceidade de Deus. O que é isso? Né? Vamos descobrir. Né? É um atributo incomunicável, onde Deus é plenamente completo em si mesmo, não dependendo de nada nem de ninguém para existir, agir ou ser Deus. Ele não necessita de adoração, energia ou auxílio humano, pois Ele é a fonte de toda a vida e sustenta a si mesmo. Isso é o atributo da autossuficiência de Deus, da aceidade de Deus, ou seja, Deus é suficiente em si mesmo, Deus se basta. Tá? Deus é o único ser que se basta. Tá? Ele não precisa de nada nem de ninguém. Então, aí fica a pergunta, né? Se Deus não entra em crise existencial, nós entramos, né? Então, por que Ele precisa que eu adore? Né? Por que Ele quer que eu adore? Por que Ele quer que eu venha ao culto? Por que Ele quer que eu ofereça sacrifícios? Por que Deus nos chama para adorá-lo? Pasme. Porque isso é para o nosso próprio bem. Nós não temos a consciência de que adorar a Deus é bem para nós. Adorar a Deus faz bem para nós. Os sacrifícios eram um sinal vivo de um Deus que perdoa os nossos pecados e que é misericordioso. Os sacrifícios apontavam para o sacrifício definitivo que seria realizado por meio de Cristo Jesus, onde sim o objetivo é manifestar a glória de Deus, mas a salvação é para o nosso benefício, não é? É para a nossa reconciliação, é para o nosso bem. Ele faz e nos chama para desfrutar do que Ele fez. O problema está quando nós nos colocamos como centro do universo. O problema é quando nós nos tornamos autocentrados. O problema está quando nós vivemos olhando para nós mesmos, buscando satisfazer os desejos do nosso coração, resolver os nossos problemas e saciar as nossas vontades, como se nós fôssemos o centro do mundo. E essa não foi a origem da queda? A origem da queda não foi o ser humano olhando para si mesmo, sendo egoísta e orgulhoso, não sendo contente com aquilo que ele tinha. E a consequência de viver dessa forma é a insatisfação, o descontentamento, a infelicidade, porque nós não fomos criados para viver para nós mesmos. Mas nós insistimos em viver dessa forma. Nós insistimos de viver de uma maneira egoísta, por isso nunca vai ser o bastante. Porque nosso vazio é grande demais para ser preenchido com coisas. O seu vazio, o vazio que existe dentro de nós, é grande demais para ser consumido com coisas materiais. E por isso nunca é o bastante, por isso nunca estamos satisfeitos. E como já dizia Agostinho de Hipona, nós temos um buraco no nosso coração do tamanho de Deus. Significa que só Deus pode preencher. Se reconhecêssemos que tudo é de Deus, então tudo muda. É o reconhecimento que se Deus subtraísse
o seu favor por um momento sequer, nós estaremos perdidos, arruinados. Isso significa que o dinheiro que eu tenho não é para ser administrado apenas para pagar minhas contas e me satisfazer. É para ser administrado para a glória de Deus e para beneficiar as pessoas. A minha cônjuge não existe para satisfazer as minhas necessidades. Ela existe para ser amada e servida. E essa é a grande crise no casamento. Nós acreditamos que o outro existe para satisfazer as minhas necessidades e corresponder às minhas expectativas. E mais uma vez estamos sendo autocentrados e por isso os casamentos são arruinados. Porque o outro existe para ser amado e para ser servido. O meu trabalho não existe para me trazer satisfação pessoal, existe para que eu possa servir a Deus enquanto eu sirvo as pessoas. Eu não existo para mim mesmo. Eu pertenço a Deus e vivo para honrá-lo. E curiosamente, quando nós paramos de viver para nós mesmos e vivemos para Deus, para a sua glória e para beneficiar as pessoas, então, a partir daí, nós passamos a encontrar o caminho da satisfação. O caminho da satisfação não é você viver para si mesmo. O caminho da satisfação é você viver para Deus e para o benefício do outro. Não é à toa que o grande imperativo do Novo Testamento é um imperativo que nós não gostamos muito, mas é morra para si mesmo. Morra para si mesmo. Esse é o imperativo do Novo Testamento. Você quer encontrar a vida verdadeira, então morra para si mesmo. E não sou eu que estou dizendo isso para você. Veja só o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos. Porque se tem algo que reflete o que a queda é o viver para si mesmo. Mas ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Não vivam mais uma vida egoísta, uma vida autocentrada, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso que o apóstolo Paulo vai declarar, já não sou eu mais quem vive, o meu eu morreu, porque o meu eu é o problema, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo para a glória daquele que morreu e se entregou por mim. Então veja só, Deus quer o meu reconhecimento, não aquilo que eu ofereço. Deus quer que eu reconheça quem Ele é. A Ele pertence todas as coisas. Eu não sou chamado para viver para mim mesmo. Em último lugar, Deus quer a minha gratidão, não o que eu conquisto. E olha só o que Ele continua dizendo nos versos 13 e 14. Acaso, como carne de touros ou bebo sangue de bodes, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Se tudo é de Deus, então o que Deus deseja? Se não há nada que eu possa oferecer para Ele, o que eu posso fazer então? Deus deseja a nossa gratidão. Deus deseja que façamos tudo em profunda gratidão. Então, se tudo é de Deus, isso é um convite para nos concentrarmos menos naquilo que falta e sermos mais gratos por aquilo que nós já temos. A vida é um presente de Deus que deveria ter sido recebido em profunda gratidão. O problema é que nossos primeiros pais, assim como nós, se concentraram mais no que faltava do que na abundância que havia no jardim. Onde Deus fala de todas as árvores, vocês podem desfrutar e comer, menos de uma. Deus estava falando de milhares de árvores, menos de uma. O que o ser humano fez? Nossa, graças a Deus eu tenho milhares de árvores para desfrutar. Né? Foi isso que o ser humano fez? Menos de uma. Menos de uma. Menos de uma. Né? Como assim? Menos de uma? O ser humano se concentrou mais naquilo que faltava e não teve olhos para a abundância que o cercava. Esse é o nosso problema. É curioso como a gratidão é custosa para nós. Se tem uma coisa que é difícil para nós, é a gratidão. Porque saiba disso, você e nós somos naturalmente insatisfeitos. Não é à toa que no Antigo Testamento a gratidão é considerada um sacrifício.
Não é isso que o texto fala? Ofereça em sacrifício a sua gratidão. Olha só como é custoso. Agradecer é um sacrifício, porque agradecer é custoso para nós. Muitas vezes é difícil sair da nossa boca um muito obrigado. É custoso para nós. As Escrituras falam de um sacrifício de gratidão. Mas olha só que curioso. E isso aqui é uma lei que Deus imprimiu na sua natureza. Não tem como mudar. Porque enquanto nós buscamos o tempo todo preencher aquilo que falta em nós, por meio do consumo, por meio de estímulos, isso só nos conduz à tristeza, à insatisfação, ao descontentamento. Mas você sabe o que a gratidão faz com você? Veja só uma pesquisa que a Unimed fez. Tá? E aqui não é a Bíblia falando, estou dizendo a ciência aqui falando. Né? O que a gratidão faz com o seu corpo? Sabe o que a gratidão faz com você, segundo a Unimed? A gratidão traz bom sono. A gratidão alivia a angústia. A gratidão, ela melhora o humor. A gratidão fortalece relacionamentos. Auxilia no cultivo da felicidade. E, pasme, fortalece o seu sistema imunológico. Não é à toa que Deus nos chama a gratidão. Enquanto nós estamos buscando preencher aquilo que falta com uma série de coisas, isso só nos conduz à tristeza, ao descontentamento. A gratidão, o contentamento, faz bem para o nosso coração. E nós ainda não entendemos que o caminho de Deus nos leva à vida. E o caminho sem Deus nos leva à morte. Viver para nós mesmos literalmente mata o nosso corpo, mata as nossas emoções. Enquanto viver para Deus em gratidão gera vida em nós. O convite é para vivermos uma vida marcada pela gratidão. Sabe o que Deus espera de nós? Cultuar com corações gratos. Não é vir aqui pedindo para que Deus preencha o que falta. É vir aqui agradecer por quem Ele é, pelo que Ele já fez em Cristo Jesus. É ofertar com corações gratos, não esperando que Ele me recompense. É viver o casamento, a criação de filhos com corações gratos. É lidar com as nossas finanças com corações gratos, porque tudo vem de Deus. E se você ainda não entendeu, Ele cuida de nós. Enquanto o nosso tempo nos convida a consumir, Deus nos convida a entregar. Enquanto o nosso tempo nos convida a nos concentrar naquilo que falta, Deus nos convida a agradecer pelo que já temos. Enquanto o nosso tempo nos convida a viver para nós mesmos, Deus nos convida para viver para Ele e para o benefício do outro. Enquanto o caminho do mundo gera morte em nós, o caminho de Deus gera vida. Veja só, o Evangelho está te convidando para um estilo de vida totalmente diferente do mundo. Enquanto insistimos em viver o caminho do mundo, viveremos em profunda insatisfação e descontentamento. Mas Deus está nos chamando para um caminho de vida, onde com corações gratos podemos nos satisfazer nele, nos contentar nele. Eu acho que você há de concordar comigo que não houve ser humano mais contente do que Cristo Jesus. Não é verdade? Não houve ser humano mais contente, mais grato do que Cristo Jesus. Ele tendo tudo, ele abriu mão de tudo. Ele possuindo todas as coisas, sendo o Senhor sobre todas as coisas, sendo o dono de todas as coisas, abriu mão de tudo. Sabe por que ele fez isso? Ele fez isso por amor a Deus, é claro, para revelar a glória de Deus, para trazer Deus para perto de nós. Mas ele também fez isso por amor a nós, para nos salvar. Nós estamos tão perdidos em nós mesmos que ele veio para nos resgatar disso. Da escravidão de viver para o eu, da escravidão de viver para si mesmo,
A nossa salvação está firmada em alguém que não viveu para si mesmo. E Jesus abrindo mão de tudo, como nós já vimos no estudo, que ele veio em humildade para mostrar o quê? Deus é suficiente. E é isso que Jesus declarou em suas palavras, em suas ações, em tudo que ele mostrava. Eu não preciso nascer num palácio, eu posso nascer numa manjedoura, porque Deus é suficiente. Eu não preciso morar na capital, Jerusalém, eu posso viver em Nazaré e ser um carpinteiro, não em busca de status, porque Deus é o suficiente. Até de tal ponto que Jesus vai afirmar, nem só de pão vive o homem, eu não preciso de banquetes, porque Deus é o suficiente. Deus é o bastante. E esse é o exemplo de Cristo Jesus. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Vocês se tornassem herdeiros da eternidade. Veja só, ele tendo tudo, é capaz de abrir mão de tudo por amor. A nossa salvação está firmada em alguém que não viveu para si mesmo. Então, se nós servimos a Cristo Jesus, por que achamos que o caminho para a nossa satisfação vai ser diferente dele? Vai ser diferente do nosso Senhor? Se a vida dele foi marcada em viver para Deus, em viver para o outro, e ele foi satisfeito dessa forma, então esse é o caminho que eu e você devemos seguir. Você quer ser verdadeiramente satisfeito? Não viva para si mesmo. O seu coração é um saco sem fundo. Você só será plenamente satisfeito e contente quando seu coração descansar em Deus e quando você viver para abençoar as pessoas. Jesus revela a nós que quem tem a Deus, nada lhe falta, porque só Deus é o bastante. Comunique isso ao seu coração. Quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus é o bastante. E quando nós descobrirmos isso, não apenas racionalmente, mas desfrutarmos disso, o nosso coração encontrará satisfação. O nosso coração vai descansar nas palavras do apóstolo Paulo, que diz, tendo o que comer e o que vestir, estejam com isso contentes, satisfeitos. Porque a nossa vida não consiste na abundância dos nossos bens. O nosso valor está em ter a Deus, e isso basta. Então, essa semana, cultive um coração grato. Cultive a gratidão. Em suas orações, peça menos. Agradeça mais. Cobre menos as pessoas. Seja mais grato por elas. Cobre menos seu cônjuge, aleluia, né? Seja mais grato por ele. Cobre menos os seus filhos, seja mais grato por eles. Cultive a gratidão no seu dia a dia. Cultive a gratidão. Nós vimos aqui, a gratidão é vida para nós. E tudo que Deus quer é o quê? Viva uma vida marcada por gratidão e louvor. Isso vai fazer bem para você. Repouse menos seus olhos nos seus problemas. Repouse menos os seus olhos no seu celular. Repouse mais os seus olhos em Deus, em sua palavra e naquilo que Ele já fez por você, por meio de Cristo Jesus. Busque se concentrar menos em seus problemas. Às vezes a gente fica tão concentrado nos nossos problemas que nós mergulhamos neles. Não conseguimos sair. Sabe qual que é o caminho? Ao invés de se concentrar tanto nos seus problemas, alivie o fardo de quem está ao seu lado. Deus sabe do que nós precisamos e Ele está cuidando de nós. Isso que Jesus já nos ensinou na oração é, não sejam como os pagãos, que só se relacionam com Deus para pedir, para pedir, para pedir, para pedir. Sabe o que Jesus vai dizer? O Pai sabe do que vocês precisam. Então vocês não precisam ficar se preocupando tanto. Ele vai conceder tudo o que nós precisamos. E lembre-se das palavras de Cristo Jesus. Há mais graça em dar do que receber.
é melhor dar do que receber. Isso é difícil, né? Nós gostamos de ganhar, de receber, mas olha o que Jesus está dizendo. Melhor. Existe algo que é melhor do que receber, é você entregar. Essa é a vida satisfatória de fato. É aprendermos a abrir mão. É aprendermos a entregar. Então busque entregar mais. Consumir menos. E talvez aí você encontre, veja a satisfação nascendo e brotando no seu coração. Entregue mais. Sirva mais. Receba menos. Consuma menos. E para finalizar, eu quero convidar você a fazer junto comigo a oração de um homem chamado Inácio de Loyola. E essa vai ser a nossa oração de finalização. E eu quero que você reflita nessa oração junto comigo. E torne essa oração a sua oração nessa manhã. Lembrando que Deus, Ele não quer o que eu faço, Ele quer o meu coração. Deus não quer o que eu ofereço, Ele quer o meu reconhecimento. Deus não quer o que eu conquisto, Deus quer a minha gratidão. Então ore comigo. Toma, Senhor, e recebe toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo o que tenho e chamo de meu. Tu me deste tudo, a ti, Senhor, eu devolvo. Tudo é teu. Faze com isso o que tu quiseres. Me dá apenas o teu amor e a tua graça. Isso é suficiente para mim. Vamos ler juntos agora? Todos juntos. Fazendo dessa a nossa oração. Tá? Vamos juntos? Toma, Senhor, e recebe toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo o que tenho e chamo de meu. Tu me deste tudo, a ti, Senhor, eu devolvo. Tudo é teu, faze com isso o que tu quiseres. Me dá apenas o teu amor e a tua graça, isso é suficiente para mim. Amém. Seja realidade para o meu coração e para o seu coração. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que se conheçam na terra os seus caminhos e entre todos os povos a sua salvação. Que a graça maravilhosa e suficiente do nosso Salvador Cristo Jesus, que o amor de Deus do Pai, que a presença, o consolo do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de nós, povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém? Amém. Maravilha, gente. Nós vamos passar alguns recados rapidamente e no final nós temos, claro, algo especial preparado para as mães, tá? Então, fica aí que nós já vamos encerrar o nosso momento, tá? Então, só lembrando a nossa agenda semanal, segunda-feira artesanato na casa da irmã Conceição, 1h30, terça-feira encontro de oração aqui na igreja 7h30, tempo precioso de oração, não perca. Quarta-feira nós temos um pequeno grupo, 7h30, né? Domingo, EBD às 9 e classe de novos membros, cultos 10 horas. Lembrando, novos membros, faltam só 2 lições, hein? Só 2 lições, estamos vencendo aí, glória a Deus, né? Estamos finalizando, tá? Lembrando, próximo sábado nós temos reunião de mulheres, às 3h30, aqui na igreja. Compartilhe esse convite, tá? Mais informações, falem com minha mãe Leni, que ela vai ter o prazer aí de atualizar vocês. Maio, gente, é mês da família, mês que é voltado para a família. Então, nós estamos aí com um desafio semanal de oração, onde nós juntos vamos iniciar uma campanha de oração pelas famílias da nossa igreja. Então, todos os dias, nós vamos orar em nossas casas por esses pedidos específicos. Na segunda, nós vamos orar pelas nossas famílias que estão enfermas. Nós temos orado todos os dias pela nossa irmã Joelma, e louvado seja Deus, que ela está se recuperando. Deus tem ouvido as nossas orações. Nós vamos continuar orando pelas famílias que estão enfermas.
E nós dizemos famílias enfermas porque não é só uma pessoa que adoece, a família inteira adoece, né? Emocionalmente, né? Fisicamente. Então nós vamos orar para que Deus nos fortaleça. Terça-feira nós vamos orar pelos nossos casamentos, para que Deus nos fortaleça, para que nós possamos crescer em união e amor. Vamos orar também pelos nossos parentes, né? Aqueles que são próximos a nós, para que eles encontrem Cristo Jesus. Na quarta-feira vamos orar pelos filhos. Na quinta vamos orar pelos solteiros. Na sexta pelos trabalhadores. E no sábado nós vamos orar pela grande família que é a igreja. Tá? Todos os dias nas nossas casas nós vamos orar por esses motivos. Tá? E essa campanha de oração vai finalizar no dia 29 de maio com uma vigília de oração. Então guardem na sua agenda dia 29 de maio, das 8 à meia-noite. Né? E se Deus quiser, a gente pode até avançar um pouquinho mais, né? Dependendo aí do fogo que descer do céu, né? Eita glória. Da 8 à meia-noite, guarda aí na sua agenda, tá? Dia 30 de maio, isso aqui é especial para os novos membros, tá? Dia 30 de maio, 14 horas, temos uma reunião geral com os novos membros, né? Para explicar todo o funcionamento da Igreja Presbiteriana do Brasil, os nossos sonhos como Igreja Presbiteriana Olaria e tudo mais, tá? Você é convidado a participar, tá? Novos membros, não perca. Se algum membro da igreja quiser participar, pode participar também. É bem-vindo, tá? Dia 31 de maio, gente, às 10 horas, nós vamos ter recepção de novos membros. Vamos receber uma galerinha boa aí, né? No dia 31 de maio, com batismo, com profissão de fé, com tudo que tem direito. E para celebrar esse dia de festa, dia 31 de maio, 12h30, nós teremos um almoço comunitário de celebração, tá? Então já pega aí seu Google Agenda, né? E já anota aí, para que você não perca, tá? E aqui nós temos uma dinâmica que nós fizemos no ano passado, né? De famílias visitarem umas às outras. Eu já designei algumas famílias para que se visitem. Pastor, meu nome não está aí, pastor. Quero participar. Fale comigo que a gente vai dar um jeito nisso aí, tá bom? Essa lista está lá no grupo, fala, pastor, pô, né? Deixa eu participar aí, beleza, fale comigo, tá? Mas essas visitas serão feitas em maio e junho, tá? Para você ter tempo aí de qualidade para poder visitar as pessoas com calma, tá? E lembrando do nosso projeto de reforma, né? Vocês estão vendo que o projeto está avançando. Nós compramos o último material que faltava para o azulejo dos banheiros essa semana. Se Deus quiser, ore aí, irmãos, ore, irmãos, para que nós finalizemos isso, tá? Mas nós temos um compromisso com o nosso empreiteiro, né? A mão de obra que nós fizemos ao almoxarifado, tá? Um valor de R$ 7.500 e já arrecadamos 40%, tá? Então, louvado seja Deus aí pela contribuição de todos vocês, pela oração de todos vocês. Bom, Deus abençoe muito, continue orando, continue contribuindo, para que a gente consiga vencer essa etapa e avançar para próximas, tá? E agora o que não podia faltar, uma homenagem especial para o Dia das Mães, né? Para felicitar você, mãe, que está aqui conosco. Eu quero chamar a Helena, aqui na frente, que ela preparou uma homenagem especial para você, mamãe, tá? Uma música especial para você, mamãe, para que você se sinta amada por nós.
Quero chamar as mães aqui na frente, as mães que estão presentes. Volta aqui, Ana. Eita! As mães que estão aqui presentes. Nós vamos entregar uma lembrança para vocês. Orar pela vida de vocês. Quero chamar aqui o Brian aqui na frente, o Bruno, para nos ajudar na entrega das lembranças aqui. Vem vocês também, vocês vão ajudar a gente. Isso, vem pra cá. Catiane também, vem cá. Ajudar a gente a entregar as lembranças. Quem vai ser o guardião das lembranças? O guardião mais velho, né, cara? O guardião é o Brian, não tem jeito. Maravilha, mães. Feliz Dia das Mães. Né? Se tem uma coisa que nos lembra o abraço do Pai que está nos céus, é o abraço da mãe. Né? E vocês são uma expressão de quem Deus é. Né? A gente sempre ressalta Deus como Pai, né? Mas as Escrituras também nos mostram aspectos de Deus como uma mãe mesmo, né? Como uma galinha que acolhe os seus filhotes debaixo das suas asas, né? Como um Deus misericordioso. A misericórdia está intimamente atrelada à gestação, um Deus que nos gesta, um Deus que nos carrega, um Deus que insiste. De tal forma que Deus vai dizer que pode uma mãe esquecer dos seus filhos, mas eu jamais me esquecerei de vocês. Né? Então, assim como Deus, vocês, mãe, nos gestam. Né? Mãe é aquela que insiste, né? Mãe é aquela que não desiste. Os pais já são mais apegados, né? Mas quando a gente vê a história de pessoas, a gente vê que quem sempre esteve lá insistindo, indo atrás, gestando, cuidando, orando, são as mães. Nos revela que vocês são a expressão de Deus para nós. Vocês, mães aqui do Olaria, são expressões de Deus para nós. De gente que insiste, de gente que ora, de gente que cuida, de gente que gesta, de gente que está presente. Que Deus continue abençoando vocês. Né? Lembrem-se de antes de serem mães, vocês são amadas por Deus. Né? Antes de serem mães, vocês são filhas amadas de Deus. E nunca se esqueçam disso. Eu sei que a maternidade cobra bastante de vocês. Né? Eu sei que existe muita cobrança das mães, né? Será que eu estou fazendo o suficiente? Né? Será que eu estou dando tudo que eu posso para o meu filho? Mas antes disso, vocês são filhas amadas de Deus. Se satisfaçam no amor dEle. Se satisfaçam nesse abraço que nós acabamos de ouvir cantar. Né? E quando nós falhamos com os nossos filhos, Deus é aquele que nunca falha. Deus é aquele que está ali, nos ajudando, atuando com misericórdia. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado por serem exemplos para nós de mulheres, de mães, de pessoas que estão presentes, que cuidam, que insistem. Tá bom? Nós vamos entregar as lembrancinhas, por favor. Minha equipe, estão preparados para este momento? Então distribuam as lembranças para as mães e depois nós vamos orar pela vida delas, tá bom? Vai lá, Brunão. Puxa a fila aí. Eita. Saiam hidratante, tá? Ainda mais os dias frios que estão por vir. Vocês vão precisar, né? Não ficar ressecado. Passa no cotovelo, né? No joelho também. Mas Deus abençoe. Isso é uma lembrança, né? E uma lembrança é isso. Uma lembrança é para lembrar que vocês são especiais e amadas por nós, né? Como diz aí, super mãe. Olha só, que maravilha. Benção. Vamos ficar de pé, gente. Vamos estender nossas mãos para cá e abençoar essa vida dessas mulheres, mães, que toleram tanto nós, né, homens? Né? Bênção de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te somos gratos, celebramos este dia, onde especialmente nos lembramos, Senhor, das mães, dessas mulheres, Senhor, que tanto nos abençoam, que tanto oram por nós, que tanto cuidam, que tanto insistem, Senhor, que tanto servem. Louvado seja o seu nome pela vida de cada uma delas, Senhor. Onde de maneira especial e única, elas expressam atributos do Senhor, que nos lembram de quem o Senhor é.
de como o Senhor está perto, de como o Senhor abraça, de como o Senhor nos reúne, de como o Senhor nos recolhe. Louvado seja o seu nome pela vida de cada uma delas. Minha oração, Senhor, é que a sua bênção esteja sobre elas, Senhor. Que elas nunca se esqueçam do seu amor. Às vezes os olhos delas estão tão voltados para os filhos, em cuidar dos filhos, em servi-los, mas não permita que elas esqueçam que o seu amor também está sobre elas, que a sua presença também está sobre elas, que o seu Espírito Santo também está sobre elas. Então derrama uma porção do seu amor sobre o coração delas, para que elas não se esqueçam que elas são do Senhor, pertencem ao Senhor e são filhas amadas do Senhor. Nós oramos, Senhor, por elas, para que elas sejam mulheres, Senhor, cheias do Espírito Santo, Senhor, para que nos seus lares sejam luz, para que para os seus filhos sejam refúgio, Senhor, para que para os seus maridos, Senhor, sejam refrigério, Senhor, para que para o mundo sejam luz, exemplos de mulheres que amam o Senhor e que glorificam o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora vão, eu sei que os filhos vão pagar churrasco para vocês hoje, churrascaria, né? Aleluia! Feliz Dia das Mães.